Denise Martins. Meu nome é Denise Martins Oliveira, eu sou hoje, atualmente, secretária-geral do Conselho de Farmácia aqui do Espírito Santo e faço parte da diretoria, juntamente com o Dr. Luiz Carlos Cavalcante, que é atual presidente, o Dr. Leandro Passos, tesoureiro, Dr. Gustavo Martinelli, que é o nosso vice-presidente. Quero desejar a todos uma boa noite de estudos. Nós vamos abordar aqui hoje um tema bastante antigo, mas é novo para o farmacêutico, no meu campo de atuação, que é a acupuntura, abordagem clínica e pesquisa docência. Para isso, a gente convidou a doutora Kelly Cristiane Miranda, que é de Minas Gerais, de Ouro Preto, não é isso, doutora Kelly? E ela vai, então, abordar o assunto. Esse Capacifarma, ele está sendo promovido pelo grupo de trabalho do Conselho do Espírito Santo de PICs, que seriam as práticas integrativas complementares. E a nossa presidente deste grupo é a doutora Áurea Escárdua, que está aqui presente e que vai mediar esse evento, né, essa palestra, junto conosco. Então, eu quero desejar a todos boas-vindas. Doutora Kelly, seja bem-vinda, que a próxima vez possa ser ao vivo aqui na nossa cidade, né? E dar boa noite, doutora Áurea, passar a palavra para ela, dar início aos trabalhos. Um abraço a todos. Boa noite, doutora Denise, em nome de toda a diretoria, né, que você está representando aqui. Boa noite, doutora Kelly, boa noite a todos presentes. Mais uma vez, nosso GT de PIX está aqui para trazer para todos vocês, né, as diversas modalidades de PIX com profissionais farmacêuticos que estão exercendo, que têm já a sua experiência, né, para que cada um de nós, farmacêuticos, que ainda não esteja exercendo alguma das PICs, se estimule, né, e procure. Então, hoje, falando sobre acupuntura, né, a atuação de um farmacêutico na acupuntura, tanto na parte clínica como na pesquisa e docência, a gente teve uma feliz indicação do professor José Miguel, né, também do nosso grupo de PICs, da doutora Kelly. Ela, como vocês viram aí, né, na apresentação, ela é formada por Ouro Preto, pela UFOP, onde fez também o mestrado, e está fazendo um doutorado, né, está sendo uma das pioneiras de apresentar realmente a acupuntura como uma ciência. E vocês vão ver isso, vai ter muita coisa bacana para hoje à noite. Então, agora eu convido a doutora Kelly para começar a apresentação dela. Bem-vinda, Kelly. Obrigada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer falar desse tema, né? E mostrar, como a Áurea disse, que não é só uma prática integrativa, é uma ciência. E aí eu espero plantar a sementinha aqui hoje. Eu já posso compartilhar a tela? Vocês estão vendo? Vocês vão me dando um... Sim, já está compartilhando, é só... Isso, vocês estão conseguindo ver. Então, eu trouxe o tema acupuntura, vou falar de uma abordagem clínica na pesquisa e na docência. E antes de iniciar, eu gostaria de falar do termo, né, práticas integrativas e complementares em saúde, que são as PICs. Já foi falado esse tema, mas de chamar a atenção que, como medicinas tradicionais, complementares e integrativas, a gente encontra esse termo pela Organização Mundial da Saúde, que é um outro termo também na busca, porque eu já assisti algumas palestras onde falaram de medicinas tradicionais se referindo à medicina ocidental, e foi um conceito errado. Então, de chamar a atenção, quando vocês virem medicinas tradicionais, relativo às PICs. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda a inserção nos sistemas de saúde dos países, e nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS, que é a PNPIC de 2006. Então, é algo muito relevante que nós temos. E essa política, ela, em 2006, ela já tinha
a medicina tradicional chinesa, dentro dela a acupuntura, pela portaria 971, e depois de 11 anos, foi inserida mais 14 práticas pela portaria 849, e tivemos um grande evento no Rio de Janeiro, em 2018, que foi o primeiro Intercongrepix, que foi o primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, onde o mundo escolheu o Rio de Janeiro para sediar, por nós sermos um modelo de país que tem uma política nacional de PIX. E, nesse mesmo congresso, foi feita a abertura da portaria 702, que incluiu mais 10 práticas integrativas. E então, assim, nós temos muitas práticas, são 29 no total, e a gente tem que estar atento, porque nós somos formadores de opinião, a gente propaga essas informações, então, de falar para a população quais são as práticas que existem para que haja uma demanda, e os gestores de saúde de cada município, de acordo com o orçamento e os profissionais disponíveis, eles possam inserir, ofertar isso para a população. Né? Não vão ser todas as 29, mas as que forem possíveis. Então, a gente falando de acupuntura, o que o farmacêutico precisa fazer para ser acupunturista? Bem, o farmacêutico ele precisa concluir a graduação em farmácia ou estar cursando o último semestre do curso, porque eu tenho muitos alunos de iniciação científica, de extensão, então na graduação você pode já despertar esse olhar para a acupuntura e já se capacitar ao final do seu curso de graduação. E procurar um curso de pós-graduação em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O que eu fiz? Eu olhei cursos de pós-graduação que fossem reconhecidos pelo Conselho Federal de Farmácia. Hoje, né, vários são aceitos. Eu me formei na ABACO, tem também o IMAN, que hoje também é reconhecido pelo Conselho Federal, e temos a Newton Paiva, que oferece também um curso que é reconhecido. Então, procurar saber o que o seu conselho reconhece, porque temos muitos cursos de formação, mas às vezes é um curso de nível médio. Então, para nós farmacêuticos que temos a graduação, a gente tem que se capacitar numa pós-graduação, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Estou falando muito rápido, está dando para me escutar? E aí, como que está a legislação sobre a acupuntura no Brasil? Está em processo de regulamentação. Não temos um curso de graduação em acupuntura e não temos como falar que o acupunturista é aquele que se forma na graduação em acupuntura. Mas temos os conselhos profissionais que reconhecem a acupuntura como especialidade de cada profissional. Então, a gente tem que sempre olhar o que o seu conselho profissional reconhece. Temos a Política Nacional de Práticas Integrativas, como eu já falei anteriormente, e o Conselho Federal de Farmácia, ele define a acupuntura como especialidade do farmacêutico através da Resolução 516 de 2009. Então, é realmente uma coisa bem recente. Né? Na verdade, quando eu comecei a fazer, o Conselho ainda não tinha essa resolução. Eu comecei em março, mas ele já reconhecia o curso para você fazer a formação. Nós temos um documento que está em processo de elaboração, que é o Traditional Medicine Strategy de 2014 a 2023. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela se baseou em documentos anteriores e propôs esse documento que vai ser finalizado em 2023 para realmente normatizar esse setor de medicina tradicional e complementar. Vou falar um pouquinho mais à frente. E o Intercongrepix, que foi o primeiro congresso de PIX, reuniu cerca de 4.000 pessoas, falando de todos os tipos de PIX, apresentando trabalhos. Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho nesse congresso, no formato de apresentação oral, sobre fibromialgia tratada com acupuntura e seus recursos complementares. Bem, então, quem pode exercer acupuntura no Brasil? Até então, como eu já disse, a Organização Mundial da Saúde recomenda a atuação multiprofissional. Você tem que ter formação na área da saúde, pós-graduação em instituição reconhecida pelo MEC. E aí nós temos a biomedicina, a enfermagem, a farmácia, a fisioterapia e terapia ocupacional, a medicina veterinária, a nutrição, a odontologia, profissionais de educação física e a psicologia, que são reconhecidos que podem ser especialistas na área de acupuntura. O primeiro conselho a reconhecer foi o de fisioterapia, muitos anos antes do de medicina. E o último, que foi no final do ano, foi o de nutrição, que eu acho que foi um grande ganho para a classe, porque
tem dentro da medicina chinesa a dietoterapia chinesa, então tem tudo a ver com a nutrição, e tinham muitos profissionais que tinham a formação, mas o conselho ainda não reconhecia como especialidade. É uma especialidade médica? É, não exclusiva, por isso que outros profissionais podem também se capacitar. Bem, e como que eu fui parar do consultório de acupuntura para pesquisa? No meio do caminho, como eu disse, eu fiz um mestrado na área de farmácia mesmo. Trabalhei in vitro, com infecção, citotoxicidade, avaliação de efeito de reformulação de fármacos antigos, com doença de Chagas, mas eu não me senti feliz fazendo, isso não me tocou fundo. Fiz um trabalho, gostava do que fazia, mas eu não cheguei a amar. Então, eu falei, não, eu não faço mais doutorado se não for na área de acupuntura. E eu sabia que só tinha em São Paulo. Então, o que eu fiz? As pessoas foram me conhecendo no mestrado, a gente faz algumas matérias de docência, a gente dá aula no estágio de docência, e eu sempre tinha a oportunidade de falar que eu era acupunturista, porque eu, como farmacêutica, eu tenho orgulho de falar que eu sou farmacêutica e acupunturista. Então, as pessoas da farmácia e da medicina me conheceram e me chamaram para fazer palestras para introdução à farmácia, para saúde e espiritualidade. Tinha simpósios, eventos na UFOP, em outras instituições, semanas de estudos farmacêuticos, sempre me convidavam como farmacêutica para falar de acupuntura. E aí, o meu orientador me conheceu numa dessas palestras, o professor Maurício Isolde, e me convidou para fazer o doutorado. E eu falei com ele que eu não ia fazer porque eu queria fazer com acupuntura, eu não queria fazer um doutorado só por fazer. Aí ele falou, mas a gente pode fazer? Aí eu, mas pode como? Aí ele, é só a gente criar um projeto, nós temos possibilidade de criar a oportunidade. E aí eu estou hoje no programa de ciências farmacêuticas, onde também fiz um mestrado, na linha 3 de pesquisa terapêutica, vacina e prognóstico de doenças. Então, eu vou ser uma doutora em ciências farmacêuticas, trabalhando com acupuntura. E eu acho, assim, muito interessante, porque eu consegui fazer o casamento das duas coisas, reforçando a ideia de que, em momento nenhum, quando eu falo que eu sou acupunturista, eu deixo de dizer que eu sou farmacêutica. Quando eu entrei no doutorado, eu acabei fazendo alguns cursos de extensão para poder me capacitar mais. Eu fiz acupuntura em pediatria, eu já tinha um curso de acupuntura em estética, e eu fui fazer um curso de acupuntura em laser e fotobiomodulação para usar no meu trabalho. E conheci professores da Newton que me convidaram para fazer parte do curso de pós-graduação em acupuntura na Newton. Então, assim, a acupuntura virou a minha vida, né? Então, eu consegui fazer do consultório a pesquisa clínica e também formar outras pessoas também nessa área. Bem, então, contei um pouquinho da minha história e todo mundo deve estar curioso, mas como que você abriu o consultório? Enquanto eu estava chegar mais ou menos no início do doutorado, eu atendia em clínicas que já eram montadas, clínicas que sublocam salas, que é uma opção que o farmacêutico tem, como consultório farmacêutico, você pode sublocar uma sala dentro de uma clínica já montada, ou você pode montar um consultório seu, em uma galeria de salas. E aí eu fui nesse formato, até então, onde eu não precisava me preocupar com a documentação, porque as clínicas já estavam todas regularizadas, eu só tinha que pagar o aluguel. Mas chegou um momento da vida que você fala, eu quero um espaço só meu, com a minha cara, onde ninguém fica mexendo, não preciso compartilhar o meu espaço, e eu possa ter horários mais flexíveis. Então, eu resolvi montar o meu consultório de acupuntura. Então, eu procurei a Visa, né, a Vigilância Sanitária Municipal, e abri o estabelecimento como autônomo com o estabelecimento. Então, eu usei o meu CPF, eu não usei um CNPJ, mas você pode abrir como clínica, aí você vai precisar de um CNPJ. E vai depender de cada vigilância sanitária municipal. Então, eu posso nortear o que eu fiz, mas não tem como eu falar que é assim mesmo, porque vai depender de cada município. Mas a porta é a vigilância sanitária municipal. Eles têm muito interesse que a gente regularize o consultório. E eles são super solícitos, porque eles vão dar um passo a passo, um checklist. A minha atividade, eu coloquei acupuntura e afins, porque além da acupuntura com agulhas, eu uso os recursos da acupuntura, que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas eu também faço terapia de florais, né? Eu tenho formação em terapia de florais de Bach e em aromaterapia. Então, eu associo isso ao atendimento de acupuntura. E aí, a documentação necessária que eles me pediram
foi uma auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que quando você for alugar uma sala, você tem que ter essa documentação. Nem todo mundo tem. E aí, com esse documento e com uma conta, né, para comprovar o endereço, você dá entrada no Boletim de Atividade Econômica, que é o BAE. Isso sai em mais ou menos 2 semanas. Aí, com esse documento, você vai fazer a entrada no pedido do alvará de localização e funcionamento e do seu alvará sanitário. E aí já demora um pouquinho mais, de 45 a 60 dias. E eu, como sou uma pessoa que gosta de prazos cumpridos, eu ligava semanalmente para saber se estava pronto. E realmente ficou pronto com 58 dias. E aí, você tendo esse documento, você já pode começar a atender, porque a vigilância falou que a primeira vistoria, ela gosta de fazer, mas que é um consultório, que não tem muitas exigências, então você já pode começar a atender desde que você regularize. E com esse alvará, você pode hoje, no CRF, emitir a sua certidão de regularidade. Então, você pode fazer todo o seu trabalho de forma tranquila, dentro da legislação, porque, infelizmente, as pessoas estão fazendo como bico, então faz meio que escondido. E eu não quis ir por esse caminho, eu me capacitei, né? Eu sou uma referência na região, eu posso dizer isso, porque eu atendo nas 3 áreas, né? Clínica, pesquisa e docência, então eu quis fazer tudo da maneira mais correta. E aí eles fazem uma lista de POPs que você precisa ter, mas na verdade eu já tinha todos esses POPs. Eu tinha até o plano de gerenciamento de resíduos bem grande e eles dão um modelo bem mais sucinto. Então, assim, é a base de apoio do farmacêutico hoje que quer abrir um consultório clínico, procurar a vigilância sanitária municipal. Tá? É a minha experiência para vocês se nortearem. Aí está aqui um pouquinho, né, do meu espaço. É um consultório bem simples, né? A dica que eu tenho é uma maca bem confortável, cores claras, né? Eu escolhi uma maca que aguenta 450 quilos, porque eu atendo pessoas obesas, né? O paciente mais assim, pesadinho que eu atendi, ele tinha 195 quilos. Então, para que o paciente não se sentisse inseguro de deitar numa maca, né, ela tem essa capacidade de aguentar 450 quilos. Por quê? Se você for fazer, às vezes, uma massagem, você vai aplicar uma pressão nessa maca, então o paciente vai ficar ainda mais pesado. E para ter conforto, né? Tem aquecimento na maca, com manta, é um clima frio aqui em Ouro Preto, mas na época do frio, as queixas de dores aumentam, eu não deixo de atender por isso. Um ambiente aconchegante, embora bem pequeno e simples. E aí vamos começar, então, falando do papel do terapeuta complementar no tratamento, para poder a gente se nortear que a gente é terapeuta e a gente está somando, e não mais com aquele termo de terapia alternativa, que ainda muitos com pouco conhecimento usam nos dias de hoje, né? Então, a terapia complementar, ela não descarta a procura por outros profissionais, muito pelo contrário, muitos médicos indicam acupuntura hoje, fisioterapeutas, ortopedistas e psiquiatras, os psicólogos também. Então, esses outros profissionais todos, eles tentam fazer essa associação da prática deles com outras terapias. E a gente utiliza, pelo menos eu, na hora de fazer a minha anamnese oriental, eu utilizo a avaliação dos exames na medicina ocidental, a gente tem que associar tudo. Então, se a pessoa tem um hemograma, um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia, ressonância, tudo que ela tiver feito, que veio do médico, eu tento olhar, fazer as anotações no meu prontuário e tentar somar aquilo às informações que eu vou retirar pelo olhar da medicina oriental. Então, o terapeuta ele deve saber até onde ir e buscar sempre o bem-estar do paciente, devendo encaminhá-lo a outro profissional caso necessário. Eu já recebi pacientes que falaram que estavam fazendo acupuntura há mais de 1 ano e não tinha melhorado. Eu fiquei, assim, um pouco decepcionada, porque a acupuntura, ela é uma prática integrativa e a pessoa pode querer fazer com frequência para se sentir relaxado, bem-estar, mas ela é um tratamento, então tem início, meio e fim. Quando você tem uma proposta para aquela pessoa, você, pela resposta das primeiras sessões que ela te dá, você já sabe fazer uma previsão de quanto tempo que ela vai ficar ali com você. Normalmente, doenças crônicas, elas vão ser um pouquinho mais demoradas para você estabelecer aquele equilíbrio.
Mas aquela coisa que é mais aguda, você resolve com um ciclo de tratamento de 8, 10 sessões. Então, eu fiquei assim um pouco decepcionada das pessoas estarem usando isso para ficar mantendo ali os pacientes no consultório, e às vezes a pessoa acaba falando que a acupuntura não funciona, porque às vezes não está fazendo com um profissional que está ali empenhado em dar aquela melhora para aquele paciente. Então, você viu que está demorando muito para dar o efeito que você esperava, você pede aquele paciente para ir a um outro profissional, para fazer novos exames, para ver se tem algo mais ali, além de só aquela queixa, porque às vezes o paciente vem com a queixa, que é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por baixo, e a gente vai tirando aquelas camadas, né? E aí, às vezes, a gente não está vendo tudo. Então, a gente tem que ter muito essa questão ética mesmo, de você tenta atuar, mas você viu que não está dando resposta, você precisa se associar a outras formas de tratamento. Sabendo que as intervenções conjuntas, em parceria com outros profissionais, melhora mais rápida do paciente, garantindo um bem-estar integral ao indivíduo. Eu tenho muito paciente de saúde mental, principalmente na pandemia. Então, o psiquiatra fala para a pessoa associar a acupuntura. O que a acupuntura faz? Ela melhora aquela fase, pelo menos, do uso do antidepressivo das 2, 4 primeiras semanas. Então, ela minimiza os efeitos colaterais, potencializa o efeito terapêutico e melhora a adesão desse paciente que tenta desistir nas primeiras semanas, porque os efeitos colaterais são muito desagradáveis. Então, muitos pacientes desistem do tratamento. Ou até mesmo chegam para a acupuntura falando, eu fui no médico, mas eu não queria tomar remédio. Então, você como farmacêutico, você não vai falar para ele, não, a acupuntura vai resolver seu problema, não precisa tomar remédio, não. Jamais. Eu reforço que é um tratamento, assim como a acupuntura, que ele vai fazer associação e que no momento de largar aquela bengala, que é aquela medicação, ele vai estar pronto para caminhar sozinho. Mas que no momento é interessante manter a medicação até para que não precise aumentar a dose. Então, a gente tem que ter essa conversa muito séria com os seus pacientes, né? Para poder conscientizar eles de que é uma coisa que vem complementar, integrar um tratamento para ficar ainda melhor do que já é. Bem, com isso, a comunidade científica ocidental, ela começou a instituir pesquisas para investigar o mecanismo de ação no organismo, né? Porque ainda é chamada, com tantas publicações que eu vou mostrar daqui para frente, ainda é chamada de pseudociência, né? Que é baseada em crença, que se a pessoa não acreditar não funciona. E isso para buscar evidências e comprovações de efeitos terapêuticos. Então, nós sabemos hoje, eu posso afirmar com certeza, que os mecanismos de ação da acupuntura, eles têm ação central, eles são pelas vias do sistema nervoso autônomo. E quando você coloca uma agulha de acupuntura no ponto, você causa modificações teciduais e você já promove ali um relaxamento muscular, né, uma ação local. Nós temos uma ação de um estímulo que percorre a medula espinhal, então temos uma ação segmentar e ela vai chegar lá no sistema nervoso central, tendo a liberação de diversos mediadores químicos neurotransmissores, como serotonina, endorfinas, corticoides. Então, além da acupuntura causar essa sensação de bem-estar, ela relaxa a musculatura, ela dá alívio de dor, então ela promove analgesia e ela modula inflamação. Então, são mecanismos muito complexos, mas eles são de ação central. Bem, vou fazer uma linha do tempo, para vocês verem de quando a acupuntura começou a ser reconhecida como tratamento de doenças. Foi em 1979. A Organização Mundial da Saúde reconhece a acupuntura como tratamento de doenças. Tinha mais ou menos 40 doenças tratáveis por acupuntura. Em 1991, o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele cria o Centro Nacional de Saúde Complementar Integrativa para pesquisar sobre práticas integrativas. Em 2002, nós tivemos o documento, né, o primeiro documento da Organização Mundial da Saúde, que é o The Traditional Medicine Strategy, de 2002 a 2005, que foi avaliado várias publicações, artigos científicos com acupuntura, para realmente avaliar e elencar quais eram os efeitos terapêuticos, quais eram os benefícios do tratamento com acupuntura. E desse documento, esse número de doenças tratáveis aumentou para 147 doenças. Nós tivemos em 2006 a nossa política, que é uma coisa que chama a atenção do mundo, embora muitos ainda tentem desfazer esse ganho para a saúde, e é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, a nossa política, uma política, né, nacional de práticas integrativas nos países. Em 2009,
houve uma conferência mundial de saúde e essa conferência gerou uma resolução que fez uma análise desse documento de 2002, gerando uma nova proposta, que eu já comentei com vocês, que é esse Traditional Medicine Strategy de 2014 a 2023, né, para justamente padronizar um pouco mais os cursos de formação, os profissionais que estão sendo formados, a questão da qualidade dos materiais, dos aparelhos, dos utensílios, enfim. E isso vai gerar novas estratégias para guiar o setor de medicina tradicional e complementar. Bem, naquele congresso que eu já falei para vocês, teve o lançamento de um portal que só tem publicação de prática integrativa. Então, se vocês tiverem curiosidade, é o mtci-bev-saúde.org. É uma biblioteca virtual e eu fui, de curiosidade, pesquisar nessa biblioteca e, com o termo acupunture, eu usei em inglês, mas você pode navegar em espanhol e em português, sendo que quando você faz a busca em inglês, tem sempre mais publicações. Eu consegui achar 32.369 publicações em 11 de março desse ano. E eu gosto muito de olhar no PubMed. E o PubMed também, na mesma data, tinha mais ou menos 32.800 artigos publicados com acupuntura, quando você faz essa busca. Ao longo dos anos, a gente pode perceber nitidamente o crescimento das publicações, né? Em 1979, a gente tinha que, às vezes, datilografar, né, ou digitar em um computador obsoleto hoje, e nós tínhamos 207 publicações com acupuntura, muitas feitas em animais. E hoje nós temos ensaios clínicos, trials, temos a questão dos mecanismos de ação pesquisados em animais, mas em 2020 nós tivemos 2.726 publicações. E esse ano nós já tivemos 694 publicações, até março. Então, espera-se que pelo menos passe dos 2.000 artigos no ano de 2021. É a prática integrativa que mais é pesquisada no mundo, a acupuntura. Então, não tem nada de crença ou de pseudociência. É uma técnica milenar, mas ela é científica. E aí, agora nós vamos voltar um pouquinho nas bases filosóficas, porque a gente tem um jeito de falar no Ocidente sobre os mecanismos de ação, mas tem toda uma filosofia e princípios básicos da medicina tradicional chinesa que a gente precisa incorporar para a gente poder entender como que a acupuntura funciona. Então, esses pilares são o Yin Yang, os 5 elementos, as substâncias vitais e o Zhang Fu. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Eles vão fazer com que a gente tenha uma percepção geral sobre o pensamento chinês, com a compreensão das ações terapêuticas que a medicina tradicional chinesa usa na abordagem de doenças. Eu vou falar um pouco para vocês de cada um. Bem, o Yin Yang, muita gente já viu esse símbolo, alguns chamam de Tao. O Yin Yang, ele é a representação de duas forças opostas, onde cada uma contém a semente, né, do seu oposto, elas se intertransformam e são indissociáveis. E eles falam que quando você tenta explicar o Tao, você não está falando do Tao. Mas para que a gente entenda, a gente tem que, às vezes, particionar a informação. Então, a gente fala que o Yin é a parte ensombrada, é a lua, é o escuro, é a noite, é o repouso, é o dormir, por exemplo. E o Yang seria a luz, a claridade, o sol, o dia, a atividade e o movimento, por exemplo. Né? E tudo é yin yang, é relativo. Então, as pessoas todas são yin yang, mas às vezes você vai ter mais características yin ou mais características yang. Então, às vezes, ao falar, você pode ser mais yang, você fala mais rápido, você fala alto, né? E as pessoas às vezes nem entendem o que você está falando. E no momento que você está apresentando uma palestra como eu sou uma pessoa yin, mas eu desenvolvo uma habilidade yang de falar muito rápido. Então, às vezes, é por isso que eu pergunto se eu estou falando e estão me ouvindo. Mas é por causa dessas manifestações que a gente tem de yin e yang. Mas aí, se você tem aquela questão de ficar mais tranquilo, mais calmo, gosta mais de silêncio, né? De atividades mais devagar, que a gente gosta de falar, ou gosta mais de se manter
afastado de barulhos, então você seria uma pessoa mais yin. Se você gosta mais de agitação, ou de ficar acordado muito tempo, de se agitar, não consegue ficar parado, ou aquela pessoa que está parada, mas está batendo uma caneta, ou está balançando um pé, então é uma pessoa mais yang, fala muito alto, né? Ela pessoa que ela chega, parece que chegaram 10 pessoas junto com ela, né? A pessoa yin já é aquela pessoa mais na dela ali. Mas assim, você sempre vai saber que em alguns momentos a gente vai precisar ser mais yin ou mais yang, mas você vai ter sempre aquela essência sua mais yin ou mais yang. No curso a gente acaba falando muito disso, né? Tem um módulo que a gente só fala disso, mas só para vocês terem mais ou menos uma noção do que é o yin e yang. Nós temos os 5 elementos também, que não tem como falar de medicina chinesa sem falar deles. Eles são elementos que foram retirados da natureza, transpostos ao corpo físico, para que suas características se relacionassem aos órgãos e às vísceras. Então, para cada um dos 5 elementos, nós temos um órgão e uma víscera, que são representados por eles. Então, o elemento fogo, aqui na cor vermelha, ele é relacionado ao órgão coração e ao acoplado intestino delgado. O elemento terra, em amarelo, ele é representado relacionando ao órgão baço e seu acoplado estômago. O elemento metal, em branco, então a gente pode também achar em cinza, ele é relacionado ao órgão pulmão e seu acoplado intestino grosso. O elemento água, em azul ou em negro, a gente pode usar as duas cores, porque o metal, ele pode ser o brilho do metal ou a cor cinza do metal. E a água pode ser as águas cristalinas azuis ou o fundo do mar, que é negro. Então, por isso que pode ter essa variação de cor. Mas, então, para a água, nós temos relacionando o órgão rim e seu acoplado bexiga. E, em verde, a madeira, o elemento madeira, relacionado ao órgão fígado e à víscera vesícula biliar. Eles estão numa sequência de geração, onde um elemento gera o outro, e numa sequência de controle, onde é uma sequência fisiológica, e nos momentos de desequilíbrio que perduram, nós vamos gerar as desarmonias que são as causas das doenças. Temos as substâncias vitais, que são o Qi, que é essa energia, essa força vital que nós temos, que a cada 24 horas, após uma boa noite de sono, nós recuperamos essa energia. Nós temos o Jin, que é a essência, que nós temos a essência do Rim, que ela é em ciclo de 8 anos para os homens e 7 anos para as mulheres. Tem uma essência pré-celestial, que é herdada no momento da concepção, que seria a nossa herança genética. E temos a essência pós-celestial, que é a raiz, né, do Qi, que ela vai nutrir e proteger essa essência pré-celestial. Podemos ter pessoas que têm uma boa essência pré-celestial, mas não tem uma boa essência pós-celestial. Então, essa pessoa, ela pode, às vezes, desenvolver doenças que não desenvolveria se tivesse uma boa essência pós-celestial, ou podemos ter pessoas que têm uma essência pré-celestial fraca, que às vezes os pais estavam doentes, ou mais idosos no momento da concepção, mas essa pessoa, ela desenvolve uma essência pós-celestial de qualidade, com alimentação adequada, um estilo de vida mais saudável. Então, essa pessoa talvez tenha uma tendência de ter uma maior longevidade do que aquela que não cuida da sua essência pós-celestial. Porque na pré-celestial você não pode mexer, mas você pode cuidar bem da pós-celestial. E temos os Jin-E, que são os fluidos e líquidos corporais, né, do corpo, e temos um fluido, que é o Xie, que é o sangue, que ele é tão especial e tão precioso que ele tem uma outra substância que o define, que é o Xie. E o Xie está muito relacionado com o Qi. E a gente pode dizer que o Qi move o Xie. E quando não temos Qi no Xie, ele é um sangue, um material inerte. Então, quando a gente corta e coagula, quando a pessoa morre, o sangue para de circular, aquilo ali é sangue, aquilo não é Xie. Mas quando está circulando e gerando nutrição e indo em todo o corpo e nutrindo todo o organismo, nós chamamos de Xie. Temos o Shen, que está relacionado com toda a questão mental, com a elaboração de pensamentos, de ideias, com o estudo, com a parte do intelecto, com o emocional e com o espiritual, no sentido de espiritualidade e não no sentido de espiritismo ou de alguma religião. Nós temos o Shen, que seria uma mente. E temos os Angfu, que são os órgãos e vísceras que a gente relaciona aos meridianos e aos canais de acupuntura. Né? Para cada órgão e víscera nós temos um canal de acupuntura. E aí eu trouxe aqui os canais principais, que são 12. Nós temos 6
órgãos yin e 6 vísceras yang, sendo 3 na mão e 3 no pé de cada um. E temos os acoplados. Nós temos canais mais longos, canais mais curtos. Por exemplo, o coração e o pericárdio com 9 pontos. E temos canais com muitos pontos, como a bexiga, por exemplo, que tem 67 pontos. Mais ou menos uns 400 pontos no corpo todo. E aí os pares acoplados é sempre um órgão com uma víscera. O órgão é yin porque ele é maciço. Normalmente ele gera, ele produz alguma substância. E a víscera é oca, então ela transporta, ela armazena, e ela tem esse movimento aí de yang, né? E o que produz é mais maciço, então ele é mais yin, mais material. Então a gente tem pulmão com intestino grosso, coração com intestino delgado, pericárdio com triplo aquecedor, o fígado com vesícula biliar, o baço com o estômago e o rim com a bexiga. Tranquilo? Então, temos em todo o corpo alguns pontos um pouco estranhos, mas às vezes para localização e não para puntura. Alguns pontos a gente usa emoji, a gente não faz a puntura, e muitos são localização mesmo para poder dar continuidade na sequência do fluxo do canal. Bem, e a medicina tradicional chinesa, ela é um sistema médico completo, porque ela tem a semiologia oriental, ela tem o diagnóstico e tem os princípios de tratamento. Então, vou falar um pouquinho para vocês de cada parte. A semiologia, na medicina tradicional chinesa, concebe a doença como resultado de um estado de desequilíbrio no corpo. E esse corpo, ele é caracterizado por um corpo físico, a mente e as emoções, e essa parte da espiritualidade. Quando a gente tem algum desequilíbrio numa dessas esferas, esse corpo pode desenvolver um desequilíbrio, e esse desequilíbrio maior, por um período maior de tempo, é que vai gerar a doença. Então, nós buscamos identificar, né, numa consulta de acupuntura, através da inspeção geral, observação da face da língua, a língua eu faço a cada evolução do paciente, através da escuta, a escuta de perceber algum barulho que o paciente faz, se a respiração é ruidosa, se ele tosse, se ele fala muito alto, ou se não dá para escutar direito a voz dele. Então, essa escuta do paciente, de sons que o paciente emite. A olfação, se o paciente tem algum cheiro característico. Tem alguns pacientes que a gente sente um cheiro diferente. Isso pode ser indicativo de alguma desarmonia. E o interrogatório, que são as perguntas que a gente faz no prontuário de anamnese, e a palpação e o exame do pulso pela artéria radial, onde a gente não está olhando ali a pulsação e a pressão da pessoa, não. A gente está olhando como que está a qualidade dos órgãos internos quando a gente faz a palpação do pulso. E temos um ditado, né, um pensamento, que é o exterior reflete o interior. Então, a gente tem que saber observar, né, muito bem, para a gente poder chegar nesse interior. E a gente vai mostrar para o terapeuta que está capacitado o que está no interior através dessa boa observação e análise do exterior. Então, se vocês quiserem perceber o pulso de vocês, está igual na figura. Está mão direita e esquerda, temos a linha do punho, então a gente põe os 3 dedos, né, indicador, médio e anelar. Aí você vai pôr o indicador na linha do punho e vai palpar num nível mais superficial e vai apertar uma pressãozinha. Você vai sentir, com certeza, vocês todos estão com pulsação, né? E aí você pode perceber, às vezes, alguma diferença. Então, vamos ter à esquerda o coração, fígado e o rim. E vamos ter do lado direito pulmão, baço e rim. Quando a gente tem as 3 posições, a gente fala que o pulso tem raiz. A gente avalia do lado direito, toda a questão direita é yin. Então, por exemplo, para punturar, a gente costuma punturar a mulher, que é yin, pelo lado direito, e o homem é yang, é esquerdo, pelo lado esquerdo. Mas, olha só, o rim, e o yang do rim está no lado direito, e o yin do rim está no lado esquerdo. Então, a gente diz que o órgão físico, o rim, ele está mais localizado à esquerda. Então, essa parte mais material está à esquerda. Então, o yin do rim está à esquerda, e o yang, que seria a parte mais energética, está à direita, que seria uma exceção, né? É a explicação melhor que eu achei para isso, e eu acho interessante. Então, você vai avaliar se esse pulso está fino, se ele está forte, se ele está mais
superficial, se ele está mais profundo. E você consegue saber se a pessoa está mentindo pelo pulso e pela língua. Então, não é nem que ela está mentindo, ou que ela deixou de dizer alguma coisa, e você consegue, quando você analisa o pulso, né, e a língua da pessoa a cada consulta, cada sessão, você consegue identificar algum padrão de desarmonia. Bem, aí na língua, como eu já disse, a gente avalia a cor, se ela está vermelha, se ela está pálida, se está com uma coloração rosada normal, a forma, se ela está mais fina, se ela está mais edemaciada, mais aumentada, o revestimento, se ela tem saburra, se a saburra está fina, se a saburra está normal, se é uma saburra pegajosa, se ela é mais amarela, se ela é mais branca, e a umidade, se é uma língua seca, se é uma língua mais molhada, mais úmida, né? Tem pessoas que, quando você pede para pôr a língua, tem gente que pinga saliva da língua. Então, assim, você está vendo ali um nível de umidade muito grande. E aí ela é dividida em 3 partes para fim de diagnóstico. Então, é como se a gente levantasse a cabeça e pusesse a língua para cima. Né? Na ponta da língua vai estar o aquecedor superior com coração e pulmão, na ponta. No meio vai estar o aquecedor médio e o estômago e baço ao centro. E nas laterais, o fígado e vesícula biliar. E na base da língua, na raiz da língua que a gente fala, o aquecedor inferior, com rim, bexiga e intestinos. E aí eu trouxe algumas línguas só para vocês verem que são só 7 línguas, mas cada uma diferente. Então, a gente tem uma língua fina, aqui a primeira língua de cima. Temos uma língua embaixo, edemaciada, que está, né, passando pela comissura labial. Aqui a comissura está bem distante da língua. Essa pontinha está mais vermelha. Essa aqui está com uma marquinha de dente na borda. Essa aqui é uma língua sem saburra, né? Aqui a saburra está mais fina. Aqui a saburra está mais espessa, nessas 2 últimas línguas. A saburra dessa língua do meio está descascada ao centro. Está uma língua avermelhada nas laterais, uma língua virada, né, para baixo. Aqui, essa língua, essa terceira língua que aparece os dentes, é uma língua que tem uma fissura em pulmão. Provavelmente essa pessoa tem questões respiratórias, alguma afecção respiratória, uma questão de alergia crônica. E essas outras 2 línguas de saburra, a saburra é pegajosa. Uma é mais amarelada, não sei se está dando para vocês perceberem, e que seria um fator patogênico externo de remetendo a calor. E essa outra aqui é de fator patogênico remetendo a frio. Então, assim, isso vai nortear muito a gente, porque às vezes a pessoa ela vai falando ali no interrogatório, e ela às vezes não dá muitos detalhes, mas quando você olha a língua da pessoa, pá, você já mata ali o que é, sabe? Então, não tem como mentir só falando que você consegue mentir, mas quando você mostra a língua, você não vai mentir para o seu terapeuta. E aí nós temos os fatores de adoecimento, que também vão ser causados por um desequilíbrio nessas esferas do corpo, que são as esferas da mente, né, do físico e do emocional. E é relacionada à interação desse corpo com o meio ambiente. Então, nós temos 3 tipos de fatores de adoecimento. Nós temos os fatores externos, que estão relacionados ao vento, ao clima, né? Vento, frio, calor, umidade, a secura e o calor de verão. Nós temos os fatores internos, que são chamados também de fatores emocionais, que são as 5 emoções: alegria, raiva, preocupação, tristeza e medo. Temos os fatores mistos, que é quando não são nem fatores externos nem internos. Então, temos as alterações nutricionais, para mais e para menos. Temos o trabalho em excesso, né, gente? A gente sabe que o trabalho em excesso, ele adoece as pessoas. A atividade física insuficiente, excessiva ou incorreta, porque o corpo ele necessita de exercício de movimento, mas de forma correta. Relacionamento com terceiros, infelizmente, as pessoas hoje são capazes de adoecer os outros. Distúrbios sexuais, agressores biológicos, como vírus e bactérias e parasitas, que a gente sabe que são realmente causadores de doenças na medicina ocidental, traumas por acidentes ou agressões, e nós temos também hoje radiações e pesticidas causando doenças. Bem, o diagnóstico e tratamento, ele vai se basear, então, nesses padrões de síndromes. Então, na verdade, são pacotinhos de sintomas que a gente analisa, cria um padrão de síndrome e relaciona a cada Zhang-Fu, que é a cada órgão e víscera. Então, os diagnósticos eles são diferenciados para cada paciente, conjunto de pontos de acupuntura são específicos ao tratamento realizado, e a gente precisa, às vezes, modificar os pontos para atender os pacientes. Por quê? Às vezes, algum paciente, por questões anatômicas, ele não recebe muito bem a pontura em determinado ponto. Você pode tentar ponturar do lado oposto, porque, às vezes, é só de um lado que ele tem essa restrição, mas, às vezes, nos 2 lados do corpo, a pessoa não aceita muito bem a pontura, porque
questões de ter alguma inervação, alguma coisa assim. Então, você tem que, às vezes, modificar aquela combinação de pontos que você propôs, porque um ponto sozinho tem algumas funções. Quando você associa ele a outro, ele tem muito mais do que as funções de cada ponto. Então, você acaba ganhando aí nas combinações de pontos. Isso torna o tratamento único. Então, mesmo que você tenha 5 pacientes tratados com dor lombar, provavelmente você vai pôr alguns pontos parecidos, mas a maioria dos pontos vão ser específicos para cada paciente. Então, para a gente dar um chamamento aqui, o que é acupuntura? A acupuntura é um dos principais métodos terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Ela consiste na inserção de agulhas ou estímulos em pontos específicos do corpo, chamados acupontos ou pontos de acupuntura, com o objetivo de desbloquear a energia do sangue quando estagnados, ou promover circulação e fortalecimento de órgãos e vísceras pela correta distribuição energética, sempre beneficiando a homeostase, tentando restabelecer esse equilíbrio. Bem, além das agulhas, nós temos os recursos complementares da acupuntura. Então, nós temos a eletroacupuntura, a moxa-bustão, a auriculoterapia, a ventosa-terapia e, mais contemporâneos, stipperterapia e laser acupuntura. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. A eletroacupuntura é você fazer o estímulo nas agulhas com corrente elétrica, onde você estimula esses pontos, os canais de energia, e pode ser aplicada para tratar as doenças e também para promover a analgesia por acupuntura. É possível fazer uma pequena cirurgia, né? Acho que até 1 hora e meia, desde que a equipe esteja preparada, de forma que você não precisa dar anestesia para o seu paciente. Você faz analgesia por acupuntura com eletroacupuntura. Temos a moxa-bustão, que é o princípio de utilizar a queima da planta Artemisia vulgaris, né? E os estímulos de calor, eles, né, vão ativar os termorreceptores da pele, vão regular o equilíbrio das funções fisiológicas do corpo humano, agindo sobre pontos e canais de acupuntura e áreas do corpo. No Ocidente, a gente não faz moxa-bustão direta, a gente não queima o paciente igual a gente faz com animais, a gente faz sempre a moxa indireta. Então, a gente vai usar a moxa em botão, que tem um aparato adesivo na pele, então ela não está encostando na pele. A gente pode colocar ela próxima à agulha de acupuntura. A gente pode colocar essa moxa botão em cima da agulha e o calor vai percorrer, né, o cabo e o corpo da agulha. Podemos fazer indiretamente em áreas da pele, sem estar perto da agulha. Temos, além da moxa de Artemisia, né, em botão, bastão e em cigarrete, nós temos também opções de moxas que não têm Artemisia, porque o cheiro da Artemisia, ele é bem gostoso, mas ele parece um pouco com cannabis. Então, algumas pessoas que não entendem muito podem achar, né, que a gente está usando outra erva. É Artemisia, é interessante você falar para o seu paciente, estamos queimando a Artemisia, né? E tem moxas de melhor qualidade, onde a Artemisia é mais pura. Então, em vez de você estar queimando ali, às vezes, um caule de Artemisia, você vai queimar mais aquela lã da moxa, que é mais pura. Então, o cheiro vai ser mais suave. Então, você tem a opção da moxa incenso, da moxa elétrica e da moxa de carvão, que eu utilizo em crianças a moxa incenso. Ela tem, inclusive, um cheirinho de erva doce, em crianças maiores de 6, 8 anos. Mas o potencial anti-inflamatório que a Artemisia tem, ele é perdido quando você não utiliza ela em outras variações. Particularmente, eu não recomendo a moxa elétrica nem a moxa de carvão, porque, inclusive, ela demora a aquecer e não tem um efeito tão interessante. O aquecimento com o bastão, né, o incenso, é interessante quando você quer fortalecer o Qi correto. Então, você não está beneficiando com a Artemisia, mas você está beneficiando com o calor. E é bem interessante você ter essa opção. Temos o microsistema da orelha, que eu acho que é um dos mais conhecidos, a acupuntura auricular, né? Ele é um microsistema que permite o tratamento por meio de estímulos em pontos de acupuntura situados no pavilhão auricular. É como se tivesse um feto, né, desenhado na orelha, e você pode tratar toda a parte dos órgãos internos, né, das articulações, dos membros inferiores, superiores, a parte da cabeça e as questões emocionais, tratando o pavilhão auricular. O primeiro a mapear foi Paul Nogier. Ele foi identificando queixas de pacientes no consultório, ele era um médico, e foi apertando áreas da orelha e relacionava o que a pessoa queixava em pontos relacionados às partes do corpo. E aí foi a primeira forma dele mapear
os pontos da orelha, e as pessoas foram fazendo isso, né, os outros estudiosos, até que chegaram nos mapas de acupuntura auricular, que a gente utiliza hoje. Temos a ventosa terapia, que ela é muito feita por, inclusive, profissionais que não são formados em medicina tradicional chinesa, muitas vezes usando um marketing, né, um apelo aí para se promover, e às vezes fazendo de forma incorreta, que deixando aquelas equimoses, aqueles hematomas horríveis, onde as pessoas ficam muitas vezes com medo de fazer e se beneficiar da ventosa terapia. Né? Eu, particularmente, quando eu faço ventosa e a pessoa dá uma estagnação muito grande, em 3 minutos ela dá marcas, mas normalmente, quando você faz um estímulo suave, você não deixa marcas no seu paciente, porque você tem que fazer observando ali o local que você está fazendo, e não fazer e deixar a pessoa toda a vida ali, para ela sair mostrando para todo mundo que fez ventosa, né? Não é uma propaganda que você está fazendo. E o método, ele utiliza, né, um copo, que ele tem um encaixe para sucção, e aí você vai fazer uma pressão de acordo com a capacidade de suportar essa pressão que o paciente tem, dependendo do grau de dor. Uma pressão leve já é bem sentida, então você faz, às vezes, 1 ou 2 sucções já é suficiente. E este método ele tem como função principal esquentar, chama o sangue para aquela região, então aumenta o fluxo sanguíneo, promove a circulação de energia, diminui tensão muscular e alívio de dor. Aqui está sendo feita fixa, né? São vários copos. E tem também essa técnica deslizante, de você fazer nas costas. Você pode fazer em áreas do corpo para redução de medidas, como uma prática da acupuntura estética. E tem resultado muito interessante. Em uma sessão, você pode, às vezes, diminuir no paciente. Você está, na verdade, reduzindo a medida, né? De uns 3, 4 centímetros em uma sessão. Então, é bem interessante. E, além disso, nós temos outros, igual o Stipper, que é uma pastilha de óxido de silício que você coloca o adesivo na pele e você pode estimular pontos de acupuntura. Para dor também, é bem interessante utilizar o Stipper. Ele também é utilizado na estética facial, na forma de máscara. Hoje nós temos o silício orgânico, as pessoas estão aí, né, com a indústria farmacêutica fornecendo, mas o Stipper já é utilizado há muito tempo e ele é reconhecido pela Anvisa. É um produto licenciado. Eu utilizo muito em pacientes que têm principalmente restrição da agulha e em crianças, né? E o efeito dele é durante 5 dias de estímulo. É bem interessante e eficaz. Temos o gua sha, que é o ato de raspar, né? Raspar a pele, gua sha. E você pode fazer com essas espátulas de pedra ou de chifre de búfalo a raspagem da pele na parte do corpo e na face. Tem um efeito muito interessante para alívio de dor, melhora da condição da pele. A única restrição é a presença de acne, porque pode realmente escoriar a pele. Temos também o laser terapêutico de baixa potência. Você pode fazer tanto a aurículo quanto a acupuntura sistêmica com laser. Esse aparelho, eu tenho ele pode ser usado na versão do vermelho e do infravermelho, então você consegue fazer 2 estímulos simultaneamente. E temos o aparelho de Haihuá, que ele tem uma estimulação eletromagnética, onde dentro desse eletrodo a gente tem um ímã. É como se fosse 132 agulhas colocadas no ponto de acupuntura. Então tem que ser um estímulo muito rápido, de 1 a 2 minutos. Normalmente é para dores muito fortes, um efeito mais agudo. Você quer que o paciente saia do consultório sem dor. Então você coloca as agulhas, deixa ele na maca, depois você tira e faz o Haihuá por 2 minutinhos naquela área de queixo, sendo que você deve usar no máximo 10 minutos em cada paciente. Pode causar uma sensação de mal-estar, né, por causa de tanto estímulo. E é um aparelho que ele pode ser usado também na estética. A questão do Haihuá hoje é que ele não não tem registro na Anvisa, então acaba que eles ainda não fizeram esse registro e acaba que muitas pessoas não têm usado ele. E a contraindicação são usuários de marca-passo, e se você tiver alguma peça de metal na parte do corpo com dor, você não deve usar o Haihuá e nem a eletroacupuntura. E também a opção, se você não tem como ir, né, alguém que faça essa parte com os aparelhos e com essas outras técnicas, tem a reflexologia, que é a digitopressão em mãos e pés. Você pode fazer só com as mãos o estímulo dos pontos de acupuntura. Então, nos pés e nas mãos, nós temos também um microsistema, levando em consideração que as mãos, como a gente utiliza mais, você demora mais tempo para poder ativar esses pontos, então a massagem tem que ser por mais tempo, mas nos pés, com 5, 10 minutos de estimulação, você já tem um benefício muito grande, né?
E a gente pode, inclusive, ensinar para os pacientes para fazer o home care, né? Fazer em casa, o DOIN, que é a automassagem no ponto de acupuntura. Então, alguns pontos que eu vejo que a pessoa está ali reclamando, eu ensino para ela fazer a pressão, né? Desse ponto em casa, né? Que é uma técnica de DOIN, que é de automassagem. Então, o que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha pouco tempo, então foi isso, eu tentei enxugar ao máximo, espero que dê para entender um pouco do que é esse universo da acupuntura. E eu queria deixar um ditado chinês que fala que a gente deve comer a metade do que deseja, andar o dobro e rir o triplo. Isso é uma receita de longevidade. E aí eu agradeço, né, mais uma vez, o convite a todos que participaram, que acompanharam aqui com a gente. E os meus contatos, o Instagram, @kellycris, _acupuntura, @espaçolotus, _acupuntura bem-estar. E aí a gente pode abrir para as perguntas. Isso. Muito obrigada, Kelly. Nossa, para mim foi muito boa a sua palestra, a sua explanação. Espero que todo mundo tenha aproveitado e continue aproveitando aqui, fazendo as perguntas, né? A Janaína está falando também que adorou a palestra, né? Está dando os parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A Maria Gabriela, ela está perguntando se a acupuntura consegue tratar casos de somatização. Se somatizou, adoeceu, né, Gabriela? Quando ela fala somatização, o que ela quer dizer? Porque o que acontece? A gente tem uma esfera mais sutil, que seria a esfera espiritual, que você às vezes não está com um bem-estar, né? Tem alguma coisa te incomodando, mas não está afetando suas emoções, você está conseguindo desenvolver suas tarefas. Tem aquela parte que chega no mental, no emocional, que você começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado, então você já está naquela esfera das emoções, então já tem uma esfera um pouco mais abaixo, até que você começa a ter algumas manifestações no corpo físico, a gente fala que é a somatização. Deve ser isso que ela está querendo dizer. Deve ser. Então, eu entendo dessa forma. O que a gente fala? A acupuntura ela é muito utilizada como prevenção de doença, né? Principalmente no SUS, né? É um incentivo ao autocuidado, a pessoa ter essa percepção de se observar, mudar os hábitos e prevenir agravos. Mas quando a pessoa chega, que ela já foi em tudo quanto é lugar, não descobre o que tem, e está, com perdão da palavra, toda ferrada e sem dinheiro, porque ela quer que a gente resolva o problema dela com uma sessão, ela somatizou, que a gente fala. Então, a gente resolve, sim. E aí, a gente tem, às vezes, um tempo maior, como eu disse, porque até 3 meses, quando a pessoa procura a acupuntura, ela resolve bem rápido. E algumas pessoas, mesmo cronicamente, elas resolvem rápido, porque tem aquela questão da intenção da pessoa fazer, né, a mudança de hábitos alimentares, começar a se exercitar. Ela faz um conjunto de mudanças que vão beneficiar o tratamento com a acupuntura também. Então, quando a gente fala que a intenção de curar é nesse sentido. E aí o que acontece? Essa pessoa ela pode demorar mais a responder. Então, por exemplo, se ela ia gastar 8, 10 sessões, ela vai gastar 15, 20, mas a gente trata assim, tá? Eu, assim, trato coisas bem distintas, sabe? E eu trato pacientes, né? O mais novo que eu já tratei tinha 5 meses, e o mais idoso tinha 93, então eu não tenho restrição de faixa etária. E eu atendo homens, mulheres, crianças, todos que estiverem dispostos a receber os tratamentos. Esses abaixo de 1 ano, né, os bebês, você usa outros recursos? Aí eu uso massagem, né, no caso, aí eu utilizo manobras de tuiná pediátrico, eu utilizo digitopressão, utilizo cristal na questão da acupuntura, na verdade, auriculoterapia, né? Que seria a massagem, a mãe que vai apertar, né, na criança, e os estímulos, às vezes, eu ensino para as mães, que normalmente quando eu trato crianças, até 10 anos, eu trato normalmente com a mãe. Então, na verdade, eu trato a mãe. Até 3 anos, obrigatoriamente com a mãe, porque tem a questão dos 1000 dias, né? Onde a criança não se reconhece ainda como um ser individual e ela pertence ainda
aquela questão da esfera da mãe. Então, até 3 anos, você tem que tratar a mãe. Tudo que a mãe sente, ela passa para a criança. Então, a gente tem que tratar mãe e filho juntos. Mas aí eu não utilizo agulhas, né? E é sempre por faixa etária. Por exemplo, se a criança tem 1 ano, você pode colocar um estímulo de 1 cristal por orelha, né? Você pode fazer algumas manobras. Então, você não pode fazer muitas manobras, mas você pode fazer todo dia uma manobra. E as crianças respondem muito mais rápido, né? Principalmente até os 8 anos, elas respondem muito mais rápido que os adultos. Então, por exemplo, você colocar agulha, no meu filho eu coloco agulha desde os 3 aninhos, ele aceita. Mas é porque ele já acompanha eu fazendo no pai, ele já viu, então ele está mais receptivo. Mas eu deixo no máximo 5 minutos. Até porque uma criança não fica parada 5 minutos, né? Então, é um pouco difícil. Às vezes é só colocar a agulha. Você viu que obteve, né? O DETI ali, a modificação, ficou vermelhinho, você já tira a agulha e já está feita a acupuntura, entendeu? A Laís, ela está perguntando, fez 2 perguntas. Vou começar com a segunda. Se esses recursos que você mostrou, esses recursos complementares, como a moxa, né, a ventosa e tudo mais, se eles fazem parte de um curso de acupuntura? Então, normalmente a gente faz a abordagem de todos esses recursos dentro do curso de pós-graduação. No meu caso específico, eu fiz o curso de laser, porque o laser, ele só mostra assim, no final de semana, falando de várias coisas e também do laser. Então, como eu quis aprofundar, eu quis comprar o aparelho, eu fiz um curso de laser separado, tá? Mas a gente mostra tudo isso, e até um pouco mais de coisas, para poder a gente deixar o próprio aluno ver o que ele aceita melhor. Eu, por exemplo, eu não aceito muito bem a eletroacupuntura. Eu não fui muito feliz. Eu comprei um aparelho, ele não funcionou, eu tentei arrumar, não deu certo, e nisso eu fui utilizando outros aparelhos, e acabou que eu tenho um aparelho de eletro hoje e eu não utilizo ele. E eu tenho respostas muito boas só com as agulhas, com a estimulação manual. Então, eu vi ganho, às vezes, em fazer o Haihuá e fazer o laser. Hoje eu utilizo muito mais o laser. Entendeu? No curso, geralmente tem ideia de alimentação também? Tem, mas assim, tem um curso de pós-graduação em dietoterapia chinesa. Né? São 2 anos e meio. Mas, ao longo do curso, a gente sempre 2 anos e meio só de dietoterapia? É uma pós-graduação, é outra pós-graduação. Você trabalhar só com alimentação e fazendo a energia dos alimentos. Aí, o que acontece? A gente é curioso, então a gente acaba lendo um monte de coisa. Então, eu tenho livro de muitas áreas. Então, eu falo que eu não sou expert, mas eu sempre olho aquela alimentação que a pessoa está tendo, se está sendo benéfica, ou às vezes mudar o horário daquela alimentação, inverter, por exemplo, pessoas que têm, às vezes, um frio no estômago, né, uma deficiência de yang do baço, e gosta de comer uma fruta em jejum, a gente fala, não, come alguma coisa. Às vezes um grão, né, um pão integral que seja, um bolo integral, alguma coisa quente primeiro, para você ajudar esse yang, e depois você come a sua frutinha, sempre colocando ali um mel para aquecer a energia daquela fruta, que às vezes é gelada, como uma banana, por exemplo. Eu já ouvi, por exemplo, médicos falando, se você não tiver tempo de comer nada, você pega uma banana e come em jejum, que você está alimentado para o resto da manhã. Depende. Tem pessoas que vão fazer isso e vão se sentir bem. Tem pessoas que vão comer uma banana e vão ter muita azia. Entendeu? Então, assim, porque você está ali com uma questão de calor no estômago e você gera uma coisa fria, então é o gelado no quente, o que vai dar? Vai dar bagunça. Então, não é bem assim, sabe? Então, às vezes eu faço esse atendimento, principalmente em crianças, eu oriento muito as mães a mudar a alimentação da criança, e não é fácil, porque a criança, hoje, se ela não tem o hábito de alimentar na presença dos pais, ela come o que ela quer. Que ela aceita comer, e os pais ficam desesperados porque a criança não está comendo e acaba deixando coisas de não tão boa qualidade. Aí, às vezes, eu converso com a criança e falo, essa semana você vai comer um pedacinho de brócolis, ou você vai comer 2 rodelinhas de tomate, e aí você vai conversando com a criança e ela chega na eu consegui comer o tomate, tia, eu consegui comer o brócolis, como se fosse, assim, uma vitória, e é mesmo, né? E aí você vai voltando aí aos hábitos mais saudáveis. Eu sempre
faça esse casamento de tudo, porque eu acho que não tem como você tratar sem mudar os hábitos do paciente. A Laís também perguntou se você conhece algum curso de pós-graduação em acupuntura aqui no Espírito Santo. E aí eu já vou emendando que os 2 primeiros comentários, se não me engano, que a gente teve aqui, foi da Caroline e do Júlio César, falando que eles fazem pós na Abaco. E aí eu queria que eles se manifestassem, se é aqui É aqui? na Grande Vitória. Caroline, Ana Caroline e Júlio César. Esse curso da Abaco é aqui? Em Vila Velha, na Praia da Costa, a Ana Caroline falou. Pois é. Abaco foi onde eu me formei. Parece que tem um curso também em Colatina, que o José Miguel... Pois é, isso que eu vou falar. Eu vou postar... Você vai falar, na verdade, eu vou postar aqui, porque o José Miguel, que faz parte do nosso GT de Pix, ele tem uma escola, na verdade... Isso, ele tem muita experiência no ambulatório, né? Isso, e ele faz ambulatório até no SUS, né? Que agora está... no SUS, é muito interessante a proposta. De voltando, parou tudo com a pandemia. Eu vou postar aqui para ele. O interessante do curso de pós-graduação hoje é que ele é o formato de módulos mensais, então normalmente é um final de semana. Na Newton, por exemplo, que é em Belo Horizonte, é uma sexta e um sábado, né? Certo. E aí a pessoa que se desloca, ela desloca uma vez por mês para fazer o curso. Nesse momento da pandemia, os módulos teóricos, eles estão sendo todos síncronos, igual a gente está aqui, né? No formato online síncrono, onde você pode tirar as dúvidas, mas não tem nada prático no ambulatório. Mas a prática vai ficar para depois, né? Tipo assim, a gente inverteu as sequências dos módulos, e agora em julho, agosto, eu creio que deva... esse alvará que foi suspenso pela pandemia deve voltar. A gente vai voltar atendendo, os alunos atendendo eles mesmos, numa clínica como se fosse atendimento de aula prática, né? Mas eles vão tratar os colegas e até a gente poder, com a contenção dessa pandemia, a gente poder abrir para atendimento à população. Certo. Eu estou aqui só copiando o... Mas eu acho que é Colatina e Praia da Costa que falaram, acho que Vila Velha também. Vila Velha e Praia da Costa é Abaco e Colatina é o... Uniolos? É Uniolos, que é do Zé Miguel. Do Zé Miguel. Que são esses 2 aqui que eu tô postando, minha gente. Ficou uma atrás da outra. Eu creio que vai cair na mesma coisa. O primeiro é o link geral da Uniolos, que é clínica, né, e tudo mais. E o segundo aí é especificamente da pós-graduação em terapias orientais e acupuntura. Que acho que são 2 cursos diferentes, né? Eu, na verdade, eu queria fazer um curso, por isso que eu perguntei da dietoterapia. Eu procurei o curso de medicina tradicional chinesa, aí achei na Unifesp, mas é só para médicos. Eles liberam para outros profissionais a pós-graduação de acupuntura, mas a pós-graduação de medicina tradicional chinesa porque eu, né, vou dividir uma coisa aqui com vocês, assim, eu não, até então não me vejo muito acupunturista, mas você trabalha com medicina chinesa. Pois é, entendeu? Porque, assim, eu também oriento os pontos de Douyin, né? A pessoa fazer, ensinar eles ao paciente a realmente se manipular, né? Manipular os pontos com os próprios dedos e tudo mais. E já tem uma resposta, assim, muito boa. Né? Já ajuda muito. A questão das emoções aí, né, Kelly? Tristezas e... Não, nessa pandemia, tristeza, insegurança, o medo, né, ansiedade, crises de pânico, depressão, saiu assim, avassalando as pessoas mesmo, sabe? Então, já era uma queixa principal para mim a ansiedade. Eu já tratava a ansiedade desde quando eu formei,
Então, tem 11 anos que eu trato ansiedade de todos os tipos. E agora, na pandemia, está sendo assim, muito queixa de home office, de ficar muito tempo na mesma posição, e acaba vindo junto com a questão postural, a ansiedade, às vezes insônia, né? A dor atrapalha dormir, gera uma ansiedade, e vai aquela bola de neve, né? Nossa, e a acupuntura, para mim, pelo menos, eu sou uma excelente paciente de acupuntura, eu respondo de uma Não, os maneira... pacientes respondem rápido. E eu, o que que eu faço? Eu prescrevo um floral, se a pessoa der abertura, para aquele início ali do tratamento, e eu ensino ela a fazer o home care. Então, eu indico alguns óleos essenciais para ela ter em casa, para ela fazer as manipulações de dor em casa, usar, às vezes, o óleo essencial, entendeu? Ótimo. Porque aí você dá o tratamento, tipo, aquele pontapé para ela melhorar, mas ela que tem que se cuidar em casa, porque isso às vezes vai perdurar até o final do ano ou mais, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação de, igual, eu estou atendendo muito professor, muito aluno de pós-graduação, porque fica muito tempo em frente à tela e acaba que não levanta, fica tem professor que dá aula 2 horas, 3 horas seguidas. Não Mas pode, gente, tem que levantar, tem que ir fazer um xixi ali, ir lá fazer, ir lá beber água, sabe? Porque você levanta, né? Aí eu falei com alguns professores, não, fala para os alunos levantar, fazer uns alongamentos, ensina para eles, mostra empatia com esse processo que você está vivendo, e dá um intervalinho aí de uns 10 minutos. Aí ela falou assim, não, tem que dar 5, porque aí vira 10, se der 10, vira 20. Eu falei assim, a intenção é de sempre dar uma pausa, né? A gente não tem o hábito de descansar, a gente espera exaurir, né, as energias para poder correr para buscar ajuda. Então, pausa que não vai precisar ficar exausto. A gente espera doer. Bem, muita gente te dando os parabéns pela palestra, né? Objetiva, esclarecedora, ótima palestra. Tem uma pessoa aqui que eu não consigo identificar o nome, que está RZBQ, que ela te deu os parabéns também pela palestra e falou que ela faz soft laser, com bons resultados em criança. Deve ser o laser de baixa potência, né? Deve ser. Eu creio que seja. Isso? Deixa eu ver alguma coisa aqui se tem. Aí o Tiago está perguntando, para transtornos psicossomáticos e terrores noturnos, tem alguma orientação? Já. Então, a pessoa ela tem que estar fazendo acompanhamento, né, psicológico, ou às vezes até psiquiatra, dependendo, e floral, aromaterapia. E eu atendi 2 pacientes com terrores noturnos que responderam muito bem com a acupuntura, agulhas, né? Quando eu faço agulhas, normalmente eu coloco a aurícula para a pessoa ir para casa. E às vezes algum ponto com o stipple. Então, por exemplo, um C7, né, que é o ponto, por exemplo, na linha do punho, meridiano do coração. Então, é um ponto que você pode... Eu falo que a pessoa pode até fazer um estímulo com um palitinho de dente, e não aprofunda muito não, porque senão fura a pele. Para você, né, colocar no ponto. Então, dá um buraquinho, gente, na lateral do tendão. Então, para insônia, essa questão da ansiedade, porque o terror noturno ele vem ali com uma ansiedade misturado com pânico, com uma insônia, com ansiedade, e vira o terror noturno onde a pessoa tem sonhos que são realmente aterrorizantes, né? O Tiago falou que ele já faz Pix, né? Porque ele falou que trata um casal... Trata com florais. Né? Medicamentos psicomotores. Segundo o casal, eles dormem. Eles dormem por volta das 3h30. Ah, pois é. Aí há o fígado aí, né? Aí há o horário também. É interessante saber, né? Ah, não, peraí. Deixa eu acabar de escrever aqui, porque eu estou lendo pelas metades. Eles dormem, acordam às 3, fica meia hora acordado, tem os sonhos nesse período. Isso, Tiago. Deve ser. Pode abrir o microfone e falar, Tiago. Então, boa noite. Boa noite. Então, eles têm essa correspondência, eles dormem por volta de 10, 10h30 da noite, quando dá 3, 3h30 acordam com sudorese, palpitação, sentindo angústia,
né? E tem aquela crise de ansiedade, que vem aceleramento cardiopático, pensamentos negativos de trauma, de medo, de dor. E acontece com os dois, incrível. Mas os dois têm essa mesma sintomatologia? Sim. Tá ligado no microfone? É interessante porque você fez a anamnese deles, eles relataram algum trauma prévio? Honestamente, não. Acredito que seja assim, as condições de ficar muito em casa, ansiedade, né? Então, assim, eles já fazem tratamento, né, psicossomático, fazem acompanhamento farmacoterapêutico comigo, no meu consultório, que eu sou farmacêutico clínico, né? Eles fazem esse tratamento. Eu fiz indicativo de alguns florais convencionais, chás também, né, como orientação, que eu sou só clínico farmacêutico, e tenho pós-prescrição farmacêutica também, sou farmacêutico hospitalar. Então, assim, eu associei muita informação conjunta, porque eles fazem uso de bupropiona com sertralina. Mas eles estão vendo que não está dando a resposta. A bupropiona tem tido aumento de dose, Tiago? Não. Eles mantêm na XL do modelo 150. Porque bupropiona, um dos efeitos colaterais principais é terror noturno. Então, é ajuste de dose ou retirada, né? Então, mas assim, eu conversei até com o psiquiatra dele e realmente ele achou negativa a informação. Ele acha que o benefício para psicomotor... porque provavelmente ele não está vivendo esse terror. Porque eu fiz uma disciplina de atenção farmacêutica e um dos questionamentos que a gente tinha era se está acontecendo porque um terror noturno, a pessoa que tem terror noturno, ela vê pessoas derretendo, ela acha que está no topo de um prédio, ela pode pular, inclusive ela pode cometer suicídio dormindo, porque ela acha que pode voar. Então, são coisas muito sérias, né? Então falar que o benefício está sendo maior do que o ganho, eu discordo. Foi estranho também para mim, porque como eu peguei essa correlação, eu fiquei no mesmo comentário. Eu cheguei a ligar para o médico dele. Eles podem mudar de médico também, né? Eu também concordei, mas assim, é difícil você falar como farmacêutico com um paciente que tem confiança num psiquiatra, falar para ele assim, muda. É muito complexo, né? Você... Essa predisposição. Não sei a cultura aí. Aqui o pessoal, meu filho, muda mesmo de médico, sabe? Aqui sendo um pouco mais interior, região. Mas assim, o doutor falou, então é isso mesmo, né? Então vem. Porque a bupropiona é a principal, na verdade, nos 5 primeiros dias. Nos 5 primeiros dias é terrível mesmo. Sim. O efeito negativo é muito maior do que o efeito positivo. E eles têm, no caso, já um tempo que toma, né? E continua sentindo, porque se for até 15 dias episódicos, né? A gente fala... Eles estão tomando tem cerca de 120 dias. Eu acompanho o casal, tem 70 dias em média. Pois é, já está na hora de tirar essa bupropiona. Eu acho que você devia fazer uma carta eu estou tentando fazer essa desintoxicação, né? Tentando fazer assim... Diminuir as doses e fazendo a retirada gradual. Você, como farmacêutico clínico, você tem todo o respaldo para falar isso, sim, eu te reafirmo. Eu fiz uma retirada, assim, eu fiz uma indicação terapêutica que é viável para a gente. Eu passei arnica montana, né, em doses terapêuticas concentradas com os carados, para poder assim, ajudar aquela aguçar de terapia degustativa, para ajudar na parte palata, que dá aquela sensação de prazer, mais prazerosa noturna. E indiquei para o paciente também usar 3 miligramas de... A gente fugiu o nome aqui. Eu tenho que olhar no prontuário do paciente. Óleo essencial, você não usou nenhum, não? Eu não tenho esse vasto conhecimento ainda. Né? Eu busco de uma forma... Uma lavanda, ela tem efeito ansiolítico de diazepam. Você tem ideia, eu tentei usar aquele... Eu pedi para eles usarem um sabonete, que é aquele sabonete infantil da Johnson, Hora do Sono, que tem lavanda e é um pré-indutor. Não. Não é, não. É óleo de lavanda essencial puro. Você pode pôr uma gota no travesseiro, tá? E se eles, né? Porque a pessoa tem que ser receptiva para o óleo essencial. Tem gente que, a maioria ama lavanda, mas tem os que odeiam lavanda. Aí você tem a opção de laranja doce, que é até mais em conta, né? O custo-benefício. É para ansiedade e insônia também.
Todos os meus Como é que faz pacientes o travesseiro aí? Como é que faz? Oi? Como é que faz essa orientação da lavanda no travesseiro? Achei interessante. O óleo essencial, você pinga uma gota no travesseiro, só que tem que ser óleo essencial, não pode ser essência. É um óleo que ele é puro, ele é vendido normalmente em casas de produtos naturais, você consegue comprar pela internet, né? Eu uso da Lazo, eu uso da Viarum, não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas é porque os que eu tenho, né, confiança. Os da Lazo são até mais caros, tem mais opções de plantas, e tem os da Viaroma que estão um preço mais em conta. Aqui no Espírito Santo, eu não sei onde é que o Tiago está. Você Colatina. Tá Colatina? Então, É do Miguelito. Tá vendendo... Deve ter alguma loja de produto, Tiago. WNF está vendendo muito aqui também, no Espírito Santo. Aí eles podem passar nesse ponto que eu falei, no C7, tá? Né? Dá um fundinho, todo ponto de acupuntura ele dá um fundinho, assim, sabe? Uma depressão. Então, é na linha do punho, essa parte. Então, eles podem passar, na verdade, na linha da calma, que vai pegar aqui C7, PC7 e o P9. Então, passa na linha da calma, né? Faz assim, uma gota. Pode pôr uma gota no travesseiro e eles podem cheirar. Né? Tem a opção também de usar o difusor de tomada, que eu recomendo também no meu consultório. Põe um pouquinho de água e, às vezes, faz um ambiente no quarto na hora de dormir. Então, se a pessoa não quiser ficar a noite toda com aquele cheiro, ela põe antes de dormir e ela vai ter um efeito terapêutico ali. Não, assim, até por incrível que pareça, por mais a senhora não concordou, mas assim, no início eu usei o sabonete Hora do Sono da Johnson & Johnson, que é um sabonete e deu uma relaxada. É o cheiro, tem né? lavanda. Ele tem lavanda presente. Né? E, assim, Mas é óleo essencial certa... mesmo? Não, é da Johnson & Johnson um pouco mais confiável, porque é uma marca bem conhecida da Unilever, né? Da Johnson & Johnson, ela tem um padrão de qualidade assim, bem aceitável. E ela vem dizendo no rótulo dela que ela vem com óleo essencial, é uma proporção menor em diluição com glicerina, mas ela tem a essência sim presente. Então, assim, querendo ou não, fui no caminho mais certo também. Eles falaram que realmente o banho tem sido mais agradável noturno, é mais terapêutico, acalma um pouco mais, e algumas noites tem sido tranquilos. E eu lembrei, eu indiquei melatonina de 3 miligramas para poder auxiliar no tratamento do transtorno. Ajudou bastante, tem ajudado bastante no casal. Mas aí você está fazendo, assim, um arsenal de coisa, sendo que às vezes, tirando a bupropiona, você vai resolver o problema, mas igual eu falei, o medo de... Porque a raiz, né? A raiz do problema não está sendo retirada. O medo da bupropiona é igual eu falei, porque o médico, ele insistiu com um efeito terapêutico, apesar de eu saber que ele tem um favorzinho do laboratório que indica sempre a mesma bupropiona. Então, assim, é complicado, sabe? Porque eu sei que você está tentando resolver o problema deles, mas, na verdade, o problema, ele é retirar uma coisa, talvez aumentar a dose da sertralina ou associar uma outra medicação com outro mecanismo de ação, porque algumas pessoas, em vez de monoterapia aumentando dose, responde melhor com mais terapias com doses menores. Então, a gente tem que ter isso em mente também, né? Então, eu tive uma paciente que eu usei uma homeopatia muito boa, que já existe assim, em forma comercial, só que os pacientes ficaram meio receosos em usar, porque o próprio médico, o clínico, o psiquiatra deles, falou que não era para poder associar nenhum tipo de medicação. Pois é, esse profissional ele não está aberto aos PICs. Ela fala complicado, assim, é uma limitação bem difícil. Ele não tem conhecimento, então, ele está certo, ele não tem conhecimento, ele nega, né? Aquela pessoa que não tem consciência, não tem conhecimento e faz, ela é negligente, né? Verdade. Mas talvez... para mim foi bem esclarecedor o que você me deu de solução. Vou incentivar os meus pacientes a fazer isso e vou novamente tentar orientá-los a largar a bupropiona. Procurem colatina e outro médico psiquiatra para você indicar para eles, né? Fazer uma outra abordagem. Questionando de leve, né? Vai contornando pelas beiradas, né? Igual o mineiro faz. Mostra para eles o que está escrito sobre o medicamento. Eu peguei a bula, mostrei, falei. E falar que vocês estão tratando efeitos colaterais de um medicamento que poderia ser retirado e substituído por outro. Sim. Vamos incentivá-los, né? A coisa é mandar uma ligada para a senhora e dar essa resolvida aí. Eu ia sugerir, por e-mail. Eu ia sugerir isso, se a doutora Kelly, de repente, pode dar essa orientação
mais próxima para o Tiago. Nós temos mais alguma pergunta, Áurea? Eu gostaria que as pessoas que estão aqui fizessem mais perguntas, se manifestassem. Enquanto não acontece, eu quero assim dar os parabéns para a doutora Kelly pela forma brilhante que apresentou, cumpriu rigorosamente o cronômetro, eu fiquei impressionada. Acabou certinho dentro da previsão. Muitos elogios aqui no chat, e assim como a gente conversou no início, a gente tinha certeza que ia despertar, às vezes, o interesse pelos farmacêuticos e conhecer um pouco mais, estudar sobre essa possibilidade, né? Quem sabe dar um rumo para a carreira de forma diferenciada. Se encontrar, né? Exatamente. Porque eu sempre gostei muito de gente, e eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhei quase 5 anos como balconista antes de fazer o curso de graduação, depois mais quase 5 anos como RT de drogaria, e eu gostava daquela questão de conversar com as pessoas. Eu sempre indiquei produtos naturais, uma alimentação mais saudável, mesmo dentro da drogaria. E, às vezes, o patrão que não tem assim, aquele olhar, né, que isso é um cuidado também, que você está captando o cliente quando você faz isso, ele não tinha muita paciência de me deixar fazer isso. E aí eu acabei indo para a acupuntura. Consultório, né? Mas é muito legal. É o propósito do conselho, através do Capacifarma, justamente trazer essa atualização para quem já é do ramo ou do segmento, ou já atua, né, com aquela atividade, mas também dar esse despertar para uma nova visão da profissão farmacêutica, que ela é tão ampla, né? Então, assim, eu acredito, Áurea, não sei se apareceu mais alguma pergunta, a gente pode ir partindo para o encerramento, né? Nós estamos aqui com 1h30, que é dentro do previsto. Isso. Espero que o pessoal tenha aproveitado muito, eu acredito que sim, né? Os que estão fazendo após na Abaco, se quiserem também se manifestar mais, não sei, né? Mas, assim, foi muito esclarecedor, ela conseguiu resumir, né, e abarcar várias partes da medicina tradicional chinesa em si, né, numa palestra rápida, curta. Parabéns, Kelly. E tomara que a gente tenha... Na verdade, esse curso é um curso de 4 horas que eu já dei. Eu consegui pingar aí em 1 hora. Eu quero deixar um convite para ela já aqui, Denise, que é para você mostrar para a gente, ou vir apresentar para a gente, a sua tese de doutorado. Legal. Assim Daqui a 1 ano, com certeza, se Deus quiser. Ou se tiver... Ainda está em andamento, né? Tá. Se tiver algum resultado, né? Eu sei que tem que publicar as coisas. Eu tô na fase da escrita, eu qualifiquei, né, no doutorado. Eu já estou com a qualificação do doutorado, então eu já estou, na verdade, o que me falta mesmo é publicar e defender. E aí, eu queria lembrar as pessoas que, conforme foi autorizado pela doutora Kelly, então a palestra vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam assistir novamente, ou recomendar aos farmacêuticos amigos aí para ter esse despertar, né? Ok? O Tiago aqui no chat está agradecendo a atenção pela conversa, que foi esclarecedora, e... Vai trocar a cor da maca. Vai trocar a cor da maca. Ele falou que ele vai trocar. É bom mesmo, Tiago. Gente, então, assim, com a palavra aí, doutora Kelly, para se despedir, e antes disso eu já me despeço, em nome do Conselho, agradecer a presença de todos e pela oportunidade do aprendizado, viu? Parabéns ao grupo de trabalho do PIX, que está sempre aí fazendo uma excelente abordagem sobre os temas. Estamos tentando. Mês que vem tem mais, hein, gente? Fiquem ligados. Muito obrigada, Kelly. Boa noite a todos e a gente se vê na próxima. Eu agradeço, né? Eu deixei os contatos, vocês podem ficar, né, à vontade mesmo. Se precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição.
E fiquei muito feliz com o conselho do Espírito Santo me chamar, porque o de Minas Gerais já me convidou para fazer outras propostas. A gente está com os podcasts, né? E os artigos da revista científica, mas na forma de palestra eu ainda não tinha feito, né, para o conselho. Com certeza vão ter outras oportunidades, será sempre bem-vinda. Obrigada. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Aqui vão abraços